Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados amigos, irmãos e família linda. Mais um dia, mais uma manhã com Deus, mais um momento da reflexão da palavra do Senhor. Nós dormimos e acordamos e temos muito motivo para glorificar o nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos cada um de vocês nessa manhã, nesse momento ao qual nós estamos, entrando na presença do Senhor e apresentando a nossa primícia, dando a Deus a nossa primícia da manhã, com oração, com estudo da palavra. E hoje nós vamos estar no capítulo 4, do livro de Esther. Grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio e maiores ainda Ele irá fazer, e tudo seja para a honra, glória, do Senhor Jesus. E nós temos aprendido muito com esse livro e o Senhor tem feito coisas maravilhosas. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, Sejam bem-vindos cada um de vocês. Tenham visto aí a missionária Irlanda, Você, a Rafaela, a Jerusa. Ai, a Tati, seja bem-vinda, Tati. Seja bem-vinda no nosso meio, a irmã Maria, a Eliane Gonçalves. Irmã Eliane, a paz do Senhor. Bom dia, bom dia. Mais um dia lindo que o Senhor permitiu que estivéssemos aqui. Mais um momento, como o salmista mesmo, Davi, fala, no Salmo 5, verso 3, ele diz: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apressarei para ti e vigiarei. Nesse momento nós vamos nos apressar para a presença do Senhor e vamos vigiarmos, vamos orar, vamos entregar esse momento de meditação da palavra, de leitura da palavra, de estudo do livro de Esther. Vamos orar nesse momento? Poderoso Deus, eterno Pai, Paizinho Santo, muito obrigado, Pai, muito obrigado por este dia, Senhor, que o Senhor criaste. Muito obrigado, Senhor, pela nossa vida, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, até mesmo pelas dificuldades, pelas lutas que enfrentamos. Obrigado, Pai Santo, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos segurado, Senhor. O Senhor tem nos levantado a cada manhã e nos dado a chance de mais um dia, fazermos diferente aquilo que deixamos de fazer ontem, e que hoje, Senhor, seja diferente em todos os sentidos em nossa vida. Toma o teu lugar de honra, toma o teu primeiro lugar na nossa vida, na nossa casa, nesse momento, Pai, ao qual estaremos estudando. Eis-me aqui, Paizinho Santo, que palavras nenhuma saia dos meus lábios que tu não queira. E também, Senhor, prepara o nosso coração, a nossa mente para a compreensão da tua palavra. Abre, Senhor, abre o nosso intelecto, abre, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, e tira do nosso meio toda distração, tudo aquilo, Senhor, que quer nos fazer parar, tentando, Senhor, até mesmo entristecer o nosso coração. Vai afastando de nós, Senhor, tudo que seja distração, tudo que venha com fúria, vá perdendo a sua direção e caia por terra, em nome de Jesus. Senhor, também quero te pedir uma cobertura toda especial sobre o nosso lar, sobre a nossa casa agora, nesse momento. Nos esconda, Pai, nos esconda em teu esconderijo, Senhor, e nos proteja. E desde já nós queremos te louvar e te agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Graças a Deus, aleluia. Sejam bem-vindos, Mais um capítulo do livro de Esther, o qual nós vamos estar lendo. Ontem foi assim, maravilhoso, capítulo 3. Hoje nós estamos no capítulo 4. E eu estava meditando, lendo, sobre a vida de Esther, como órfão. Você sabe que todo órfão, ele se sente sempre rejeitado, desprezado, por mais que ela fosse criada pelo seu próprio tio. Mas imagino que Esther não passava. Talvez ela via seus coleguinhas brincando ao crescer, que cada um tinha seu pai, sua mãe, mas ela não. Ela só tinha o primo, do pai, o sobrinho do pai, porque Mardoquai, ele era... o pai de Esther era tio de Mardoquai.
Então ele era o seu primo e ele, como mais velho, ele cuidou de Esther quando era pequena. Eu fico imaginando também, né, a tristeza também no coração dela e tudo, mas mesmo assim a preocupação também de Mardoquai, de educá-la, de ensiná-la, de prepará-la, né, para uma vida, para um futuro. Porque tudo isso se baseia e depende muito do começo, de como fomos criados. E o nome Hadassa, né, que é o nome judaico de Esther, ele significa morta, murta. Murta é um arbustre verde que dá no deserto e sempre está bonito, né? Sempre está verde. Então, ela é uma planta, né, nativa do deserto, ali daqueles países, ali no Oriente, que ela também pode significar coragem, obediência, né? Porque persistência, porque a murta, ela sempre, sempre, sempre ela está verde. Ela nunca deixa de estar verde. E o nome Esther, né, significa estrela, né? E a gente vê que a estrela, ela sempre está lá brilhando, né? Ela sempre está refletindo. E já é a outra parte da vida de Esther, da rainha. Esther é quando ali ela muda de nome. O nome dela é trocado de, né, Hadassa por Esther, para que ninguém identificasse ela como judia dentro do palácio do rei. E o seu tio, ele pede a ela, né, para que não diga e fale sobre as suas origens. Mas mesmo assim, dentro dela, com tudo que ela aprendeu, ela sempre, né, nunca negou a sua origem. No fundo, mesmo que ela não falasse quem ela era, mas ela não negou Deus, o Deus de Israel, o Criador de todas as coisas. E agora aqui no capítulo 4 nós vamos ver, né, a condenação e a tristeza dos judeus. Nós vemos no capítulo 3 a atitude de Mardoqueu a não se dobrar diante, né, da segunda pessoa do rei que estava acima, e a consequência também daquilo. E a consequência que levaria à morte de todo judeu. Claro que tudo tem permissão de Deus. Nós vemos isso no decorrer da leitura e tudo. Nós vamos aprender. E nós vamos ver algo aqui super interessante, né, no meio disso tudo. É que nós vamos falar sobre a atitude de Esther, né? Qual foi a atitude da rainha Esther nesse momento? Nesse momento de desespero em saber que o rei tinha dado um decreto para matar todos os judeus em todas as províncias do seu reinado, né? Onde ela vê e descobre qual é a tristeza de Mardoqueu, o porquê Mardoqueu está cheio de cinza, com roupas rasgadas, chorando no pátio, né, ali na presença, na porta do palácio. Nós vamos começar aqui no primeiro versículo, onde fala sobre a condenação e a tristeza dos judeus. E quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se um pano de saco com cinzas e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargo clamor. E chegou até o dia diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia-se entre os judeus grandes lutos, com jejum, choro, lamentação, e muitos estavam deitados em panos de saco e cinza. E os seus eunucos, e então viram as moças de Esther e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu e mandou vestes para vestir Mardoqueu e tirar-lhe
o seu cilício, porém ele não aceitou. Então Esté chamou Ataque, um dos seus eunucos, o eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandato para Mardoqueu, para saber o que era aquilo, para quê, né? O que era aquilo e para quê? Por que ele estava daquela forma? Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a oferta da prata de Ramã. Disseram que daria para o tesouro do rei pelos judeus, para lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susan, para destruir, para a mostrar a Esté e lhe fazer saber que para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse, suplicasse na sua presença pelo seu povo. E veio, pois, Ataque e fez saber a Esté as palavras de Mardoqueu. E então disse Esté a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei entender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não vou chamar para entrar ao rei. Não fui, Jesus. E nesses 30 dias eu não fui chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Porque naquela época, para a pessoa, porque Mardoqueu queria que Esté fosse se apresentar ao rei e pedir para salvar o povo judeu. E Esté deixou Mardoqueu saber, Mardokai saber que já tinha 30 dias que ela não entrava na presença do rei, porque o rei não a chamava. E ela só poderia apresentar se ele a chamava, porque quem entrasse na presença do rei sem ser chamado seria morto. Só se o rei achasse graça, com seu cetro de ouro, tocasse na pessoa, ali essa pessoa era poupada. E aqui, né, ela manda Ataque dizer a Mardoqueu, Mardoqueu, as palavras de Esté. E então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esté: não imaginas em teu ânimo que escapará da casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todos te calarem neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se tal tempo para este chegaste a este reino. Então disse Esté que tornava-se a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susan e jejuem por mim. E não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e parecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté o ordenou. Irmãos, nós vemos aqui que a insistência e o clamor, né, de Mardoqueu, a tristeza no coração dele, a tristeza no coração de todos os judeus em todas as províncias.
nós vemos que as vestes, ela fala muito. E ali, os judeus, eles tinham seus costumes, que quando eles estavam tristes ou de lutos, ou quando alguma coisa muito mal ocorresse com eles, a forma deles demonstrarem tristeza era rasgando as suas vestes, se vestindo de pano de saco e jogando cinza, poeira sobre o seu corpo, em lamentação e pesar. E nós vemos que no meio disso e dessa tristeza de Mardoqueu, Esther descobre tudo isso. Manda falar para ele, diz: olha, se eu entrar, tem 30 dias que o rei não me procura. E se eu entrar na presença dele, eu vou morrer. Aí ela manda dizer. Aí volta outro recado de Mardoquai para Esther, dizendo: olha, se tu não for, né? Se tu não entrar e se você não for pedir pelo seu povo e pela sua vida, não pense você como rainha, você não vai perecer, não. Porque vai perecer você e todo o seu povo. E ainda mandou dizer assim: quem sabe não foi para esse tempo que tu foste colocada aí. Esther, então, a posição dela. Nós vamos ver que na vida cristã, no nosso relacionamento com Deus, jejum e oração, irmãos, é muito importante. É o que nos traz perto de Deus. E foi o que ela pediu para que Mardoqueu fizesse e fizesse todos os judeus ali na cidade de Susa. Ela disse: eu estarei jejuando com as minhas moças por 3 dias. E eu quero que vocês jejuem por mim. Porque se eu sobreviver, eu sobreviverei. Mas se eu perecer, eu vou perecer. Mas eu vou na presença do rei. Mas só depois disso. Gente, orar, falar com Deus, é algo tão lindo, você ter um relacionamento com o Pai em oração. E há poder na oração. Aqui, orar é conversar com Deus, nós sabemos. Todos nós sabemos. E é impossível ter intimidade com Deus sem oração e sem jejum, viu, irmão? É impossível. E aqui nessa palavra que eu vejo, né, que é tão bom e importante termos uma vida de oração, porque tem pessoas que não têm o costume de orar o tempo todo. Só ora quando precisa. Só busca Deus quando precisa. Mas para nós cristãos, conhecedores da palavra, porque quando nós conhecemos, nós obedecemos. Nós vamos ver a necessidade de termos e desenvolvermos uma intimidade com Deus através da oração e até mesmo do jejum, que nos faz aproximarmos mais e mais de Deus. E é tão gostoso, é tão bom quando estamos na presença de Deus, em oração, em busca, em súplica. Porque nos momentos difíceis, quando a gente já não sente, quando nós não temos mais nem força para lutar, nós vamos ver que todas as orações que nós já temos guardada no céu,
ela vai nos sustentar. Como está lá no livro de Hebreus. Se vocês quiserem abrir a sua Bíblia, no livro de Hebreus, nós vamos ver que eu acho muito lindo Hebreus, capítulo 4, versículo 16, diz assim: se chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmãos, quando nós nos achegamos, como é que nós vamos achegar diante do trono da graça? É tendo intimidade com Deus através da oração. Vai tomar o seu chazinho? Toma o seu chazinho conversando com Deus. Vai lavar as louças? Vai conversar com Deus lavando a louça, glorificando o nome do Senhor. Vai limpar a sua casa? Conversa com o Senhor. Glorifica a Deus. Ora, busca, pede perdão a Deus. Se humilha na presença de Deus. Reconheça que nós não somos nada sem Deus. E aqui, Esther, primeiro ela busca pela sua própria vida, pedindo a Deus misericórdia, porque ela tinha que entrar na presença do rei para pedir em favor do seu povo e da sua própria vida. Só que até então Esther não sabe o que ela iria fazer. Até então Esther não passava na mente. Ela sabia que ela precisava se apresentar diante do rei, mas ela não saberia qual seria a sua estratégia, o que ela iria dizer, o que ela iria falar e como ela chegaria. Mas ela sabia da necessidade de se humilhar diante de Deus, de buscar a presença do Pai, para que ela entrasse na presença do rei e o rei achasse graça nela e poupasse a sua vida, para que ela visse se ela teria a chance de conquistar um pedido ao rei. Se a gente for lá em Mateus capítulo 6, nós vamos ver aqui, porque ainda está em relação ao jejum e à oração. Eu quero estar falando, enfatizando a importância do jejum e oração nisso tudo. Porque isso aqui foi a chave para que o Senhor salvasse o povo de Israel. Salvasse todos os judeus ali na Babilônia. Se nós formos lá no livro de Mateus, capítulo 6, nós vamos ver Jesus. Capítulo 6, versículo 16 e 18 diz assim: e quando jejuares, não vos mostrais contristados como os hipócritas, porque desfiguram o seu rosto para que os homens pareçam que jejuaram. Em verdade vos digo que já pereceram o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto. Irmãos, ninguém precisa saber também que estamos jejuando. Ninguém precisa. Tem pessoas que fazem questão de dizer: eu estou jejuando. Ei, é algo pessoal. O jejum, gente, é algo pessoal entre você e Deus. É uma intimidade sua com Deus. E é importante estarmos em silêncio. Sabe por quê? Para que o inimigo não saiba e não venha com contra-ataques
contra as nossas vidas ou até mesmo contra a nossa família. Façamos tudo isso em silêncio. Esté aqui, ela pede ajuda das suas, mulheres, as mulheres que trabalhavam com ela, as suas servas ali que ficavam com ela, que elas todas iriam jejuar, como também Esté pede a Mardoqueu que levante um grupo, todos os homens possíveis ali em Susan, que ajude, jejue e ore pela vida dela. Quando você está fazendo com coletividade, num conjunto, junto com as pessoas, é uma coisa. Mas lá fora, outrem não precisa saber. É diferente. E nós também sabemos, lá no livro de Marcos, eu quero falar um pouquinho sobre o jejum e a importância dele, porque foi assim que Esther conseguiu vencer e salvar todo o seu povo. Não só a sua vida, mas a vida de todo o seu povo e o povo judeu ali na Babilônia. Com oração e jejum, com pranto, com clamor, com arrependimento. E nós vamos ver que até mesmo a posição de Mardoquai, ou Mardoqueu, Mardoquai, a posição dele era de humilhação, porque ele viu, ele reconheceu que no fundo, dentro dele, o seu próprio erro, que poderia custar a vida de todos, e que custaria a vida de todos, inclusive a da rainha Esther. Mas como nós falamos, tudo tem um propósito. Deus tinha um propósito. O Senhor tinha um propósito nisso tudo. Se abrirmos a nossa Bíblia no capítulo, nós vamos ver que só tem espécies, só jejum e oração. Capítulo 9, versículo 29, em Marcos, nós vamos ver que tem certas castas de demônio que só sai com jejum e oração. Aqui, enquanto entrou, eu vou começar no 27, mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E enquanto entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? Porque os discípulos, eles tentou expulsar os demônios e não conseguiram na vida, daquele lunático. E Jesus disse para ele: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. A importância, irmãos, da oração e do jejum é muito grande na nossa vida. Enfrentamos por lutas, dificuldades, afrontas, perseguições, humilhações. Mas se nós não nos consagrarmos, jejuarmos, não vai acontecer nada. Mas pastor, em nome de Jesus, seja expulso, seja isso, não sei o quê. Não, deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, o nome de Jesus tem poder? Tem. Mas como é que está a tua vida diante de Deus para usar o nome do Senhor Jesus? Porque senão o demônio, ele vai te humilhar na frente de todos. E tem uma passagem, até mesmo que o próprio demônio aqui, com um dos que estavam usando o nome de Jesus, diz assim: ei, eu conheço Paulo e eu conheço Jesus, mas, tipo assim, quem é você? Pra vir pra expulsar, pra vir me repreender. Quem é você?
Irmãos, se nós não tivermos comunhão e uma vida no altar, não tem para quem. Você não vai conseguir nada, você não vai a lugar nenhum. Tem pessoas que pegam até sobrecargas sobre si, porque elas mesmas não estão preparadas para interceder ou orar por alguém. Aí, quando você começa a orar por uma vida, que você mesmo não tem preparação nenhuma, aí você está intercedendo por uma pessoa que está passando por problemas seríssimos. Maldição de família, perseguições, né? Atormentado com vozes, com visões, coisas demoníacas. Aí vem um santarrão lá, uma santarrona, querendo expulsar demônio, querendo orar. Não acontece nada. Sabe o que acontece? Cai em cima dessa pessoa. Irmãos, se não existir humilhação diante de Deus, busca diante do Pai, reconhecer que somos fracos e que precisamos da mão poderosa do Senhor. E se não existir arrependimento, nada vai mudar. Nós vemos que Mardokai, ele se arrepende, ele se humilha, ele chama a atenção primeiro da rainha Esther e ao mesmo tempo ele se arrepende de tudo. Ele se rasga suas vestes, veste panos de saco, joga cinza sobre o seu corpo. A rainha Esther queria que ele se apresentasse diante dela, manda roupas limpas para ele, para que ele entrasse no palácio, para dizer para ela o que é que está se passando. Ele se nega a vestir as roupas, mas ela insiste em perguntar o que está ocorrendo. Aí ele vai e diz, e manda um recado para ela, dá a cópia do mandato de morte de todos os judeus. Aí ela disse, mas o que é que eu posso fazer? Tem um mês que o rei nem me procura. Aí ele mais uma vez diz assim, ó, se tu não fores, de alguma parte virá socorro para o povo. E se o povo perecer, você também perecerá, porque você faz parte desse povo. Irmãos, é tão difícil, muitas das vezes, a pessoa descer na presença de Deus, reconhecer, se humilhar diante da potente, poderosa mão do Pai, consertar, se arrepender. É tão difícil, mas não é impossível, porque há esperança e ainda há tempo de mudança. Deus nos dá chances de transformação, de arrependimento, para que o Senhor nos possa nos livrar, nos guardar, nos proteger. Irmãos, Davi, Daniel, ele também jejuava. Daniel também se vestiu de pano de saco. Davi também, o rei Davi. E muitos outros profetas. Jeremias, Jó. Muitos e muitos se humilharam diante da potente mão do Senhor. E jejuaram, e clamaram, e choraram. E pediram socorro a Deus. E Esther foi muito sábia. Ela foi tão sábia e mostra a qualidade dela. E a sabedoria dela e o temor dela no seu coração a Deus, mesmo que não seja mencionado no livro dela,
mas mostra o temor, né, dela a Deus. Ao ponto de dizer, estarei eu e as minhas mulheres jejuando por 3 dias sem comer e sem beber nada, noite e dia. Então, vá e chame todos os homens que forem possível na cidade de Susa e jejuem e orem por mim. Irmãos, precisamos nos levantar. Precisamos nos levantar e acordarmos. Precisamos buscar mais. Mas esse levantar, você sabe como é que nós vamos nos levantar? Quando nós descemos. Eu sempre digo assim, quer subir, desça. Porque quando descemos na presença de Deus, em oração, em súplica, em clamor, jejuando, orando, suplicando, o socorro vai vir. O socorro de Deus vai vir. A mudança vai vir. A transformação vai vir. A salvação vai vir. Basta crermos. Quer subir? Desça. Quer vencer? Desça. Talvez alguém aqui que está participando junto conosco nesta live está lutando com as armas erradas. As armas da nossa milícia não são física, elas são espiritual, como o apóstolo Paulo descreve. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. E para nos revestirmos da armadura de Deus, para sabermos, né, lutarmos com as armas verdadeiras, precisamos descer. Precisamos buscar mais de Deus. Precisamos termos intimidade com Deus. E a intimidade vem na oração. Vem no falar, no clamar. É entre você e Deus. Não seja somente esses crentes, porque eu falo no geral, irmãos. Esses cristãos que estão por aí, que só fica 6 horas por mim. Os crentes 6 horas. Que só sabem viver pedindo oração a outro. E eles mesmos não têm força de orar por eles mesmos, nem pela sua família, nem pela sua casa. Irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tenha intimidade com Deus. Eu sei que tem momentos difíceis que a gente não tem força, mas é como eu li para vocês lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Quando eu li, se aproximarmos, pois, confiadamente diante do trono da graça, para podermos alcançar graça e socorro em tempo oportuno. Porque no tempo oportuno, irmãos, o socorro virá. Em momentos que você não tem força de orar por você mesmo. No momento você vai ter ali no céu acumulado muitas orações. Porque tem momentos, irmãos, que eu também já passei por isso. Não vá pensando que a pastora Luzelita nunca passou por lutas a ponto de não ter força de orar. Já passei. E como passei. E até os dias de hoje eu passo, porque a gente passa. Tem momentos que o seu espírito geme, o espírito geme dentro de nós, que nem palavra sai da nossa boca. Mas é como a palavra diz, que com espírito inexprimível, com nosso choro, com nosso clamor,
vem aquela paz, o Senhor vem, nos abraça, nos levanta e nos fortalece. É nesse momento que a gente encontra o socorro e de repente Deus manda alguém do nada ligar para você e diz: irmã, estou orando pela senhora, pastora. Ou irmão, estou orando por você. Irmão, Deus mandou eu fazer isso. De repente você recebe uma mensagem de texto com um versículo bíblico que você precisava ouvir. É aí onde o Senhor começa a vir o socorro de palavras de Deus que vai nos trazer bom ânimo e nos fortalecer. Mas não se esqueça, não desista, persista, ore, busque, clame, jejue. Ah, eu não sei jejuar. É fácil. Comece aos poucos. Da hora que você acordar até você o que você aguentar. Tem pessoas que tomam remédios fortes, problema de estômago, isso e aquilo, não pode ficar sem comer, tem que tomar remédio, essas coisas. Mas tem tantas formas de jejuns. Faça. Faça. Que Deus vai fazer algo grandioso no meio da tua casa, no meio da tua família. Irmãos, uma vez eu jejuei, acho que foi 17 horas direto sem comer e sem beber. Foi o máximo. Eu já fiquei 24 horas de oração. É diferente você ficar 24 horas de oração. Eu já fiquei 24 horas de oração. Já fiquei 12 horas de oração dentro da igreja sem sair para lugar nenhum. E sem comer também. 12 horas. Mas o máximo que eu passei sem comer e sem beber foi 17 horas. O meu corpo ficou desfalecido, mas o meu espírito ficou fortalecido, com tanta força, igual a força de um leão. Irmãos, quando nós fazemos isso, a nossa vida muda. Nós somos transformados. Quando você chega no lugar, a pessoa olha para você, ela vê algo diferente em você. Porque é a luz de Deus em nós. Porque é um momento de santificação, é um momento de limpeza da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo. É um momento de purificação, quando nós nos humilhamos diante de Deus, com busca, com súplica, com oração, com jejum. E Deus faz coisas grandiosas. Você sabe o que é grandiosas? E nós vamos ver aqui porque existe um exemplo na vida da rainha Esther. Amanhã nós vamos ver no capítulo 5. Que nesta manhã nós possamos refletir sobre isso. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei quais são as suas dificuldades e as suas necessidades. E nem vocês sabem a minha. Mas Deus sabe as nossas dificuldades. O Senhor sabe. E Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir o nosso clamor. E a ajuda virá. E o socorro de Deus virá sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Ele vai vir. Ele vai vir, irmãos. Ele está vindo. Vamos orar. Vamos orar nesse momento. Vamos nos apresentar a Deus em oração, em súplica, em arrependimento e em busca
de salvação. Salvação da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Libertação. Cura. Poderoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor. Senhor, graças te damos por esta palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu se faz presente. E na Tua onisciência, onipotência, onipresença, porque Tu és o Deus de perto, o Deus de longe. É o Deus que se encontra comigo aqui na minha casa. É o Deus que está com os meus irmãos, onde eles se encontram nesse momento. Meu Deus, eu quero Te pedir, ó Espírito Santo. Visita, Senhor, visita cada vida, cada irmão aqui agora. Visita, Pai, visita cada lar representado. E aqueles que ainda irão assistir essa live. Aqueles que ainda irão ouvir esta live. Vai visitando, Pai. Meu Deus, se precisa algo ser consertado, que seja consertado. Se precisa ser algo quebrado, que seja quebrado. Que precisa ser moldado, que seja moldado. Pai, limpa-nos, Senhor. Limpa-nos, Senhor, e nos purifica-nos, Senhor. Senhor, molda-nos, Senhor. Senhor, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Porque são muitas, Paizinho Santo. Quantas das vezes, Pai, pecamos por atos, pensamentos, ações, palavras, atitudes. Quantas das vezes, Senhor, prometemos e não cumprimos. Quantas das vezes, Pai, falhamos contigo. Perdoa-nos, Senhor. E vem com a Tua graça nesta manhã sobre as nossas vidas e os nossos lares. Meu Pai, fortalece o Teu povo, meu Deus. Firma, Senhor, o joelho desse povo que está muitas vezes cansados e calejados. Mas, meu Pai, revigora, Senhor, as forças deles. E traz a Tua paz, Senhor. Traz o Teu consolo. E traz libertação, Senhor, para cada vida aqui presente. Cada família representada. Ó Pai, nos dá um dia de bênção na Tua presença. E Pai, vem com Teu socorro sobre a nossa vida. Eu quero apresentar, Senhor, na Tua presença, Senhor, as nossas necessidades. Pai, entregamos as nossas necessidades em Teu altar neste momento. Tudo aquilo, Senhor, que temos buscado, Senhor. Nós queremos clamar, Paizinho Santo. Olha para o Teu povo e olha para a nossa vida. Olha para todos aqueles que têm clamado por justiça, Senhor. Que têm clamado por salvação, Senhor. Que têm clamado por cura, Senhor. Que seja cura na alma, na mente. Que seja cura física, Senhor. Tu és, Senhor, o nosso Jeová Jireh, o nosso Jeová Rafá, o nosso Jeová Nissi, o nosso El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e o nosso Jeová Shalom, o Deus da paz. Vem, Senhor, e sacia o Teu povo. Senhor, e abraça o Teu povo e fortalece, e traz paz ao coração. E traz libertação e cura de vida. Ó Paizinho Santo, como eu Te amo, Senhor, como nós Te amamos. Como nós precisamos de Ti, cadecemos noite e dia, Senhor, do Teu infinito amor e da Tua graça misericordiosa. Meu Pai, entra com a Tua graça sobre nós. E nos fortalece e nos dá a Tua paz. Essa paz que só o Senhor pode nos dar. E nos traz livramento e proteção. Nos blinda, Senhor, nesta manhã. Blinda a nossa casa, a nossa família. Blinda, Senhor, os nossos sonhos e projetos.
Cuida, Senhor, dos nossos esposos e esposas, e filhos e filhas e netos. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos, Senhor, da peste que voa de noite e de dia, da mortandade que assola ao meio-dia. Senhor, em nome de Jesus, Tu és o nosso escudo, Tu és o nosso baluarte, Tu és o nosso porto seguro e Tu és o nosso farol que alumia o nosso caminho e a nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã tão preciosa. Obrigado pelo dia de hoje, pela chance de vida. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos. E desde já, Senhor, eu quero te pedir que do alto da nossa cabeça, a planta do nosso pé, venha ministrar o capacete da tua salvação, cinja o nosso lombo com a tua verdade, nos coloca a coraça da tua justiça, a espada do teu espírito, o escudo da fé, e calça os nossos pés com a sandália do teu evangelho, para que possamos estar fortificados e sermos vigilantes, Senhor, revestido com toda a tua santa armadura, sendo soldados valentes, que não têm medo da batalha e que jamais, e never give up, e nunca desista. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, 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 amém. Graças a Deus, aleluia, glória a Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom Adonai, Baruch Rabá, Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo não seja somente hoje, mas eternamente com cada um de nós. E todos nós dizemos amém. Um beijo no coração, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, né? E que amanhã, em nome de Jesus, nós vamos ter mais outra porção da palavra do Senhor. E será maravilhoso. Irmãos, o Senhor tem falado tanto conosco. E só lembrando, nós não temos só estudado o livro de Esther. Nós também estamos estudando, né, durante a noite, num grupo fechado. Mas se você quiser participar, nos procure, né, que nós colocaremos você. Nós estamos lendo toda a Bíblia. Venha ler. Nós estamos lendo o livro de Apocalipse. Nós estamos hoje no capítulo 11. 11? É o 11. Nós estamos no capítulo 11 hoje. E daqui a pouco nós estamos terminando o livro de Apocalipse e vamos começar de Gênesis. Se você sente no desejo de estudar conosco, vem ler a Bíblia conosco. Tem sido uma bênção o grupo. Esse grupo já existe há muitos anos, né? Eu criei há anos atrás, estudando e lendo a Bíblia, ensinando a Bíblia, né? Ali nós estamos aprendendo. Eu também estou aprendendo. E é muito importante estudarmos e conhecermos. E agora, com esse propósito, né, da leitura do livro de Esther, gente, é um estudo, é uma meditação. Nós estamos lendo o livro de Esther e descobrindo um pouco mais e conhecendo mais ainda sobre a vida dela. Existem várias pregações sobre o livro de Esther, são pregações belíssimas, né? Mas aqui nós estamos lendo versículo por versículo e procurando compreender cada vez mais. Cada vez mais. Nós temos esse grupo, né, que é o Despertai. Siga também a página do nosso ministério, né, o Tabernáculo de Oração Betel. Ali, todas as manhãs no tabernáculo, nós temos, né, amanhã não, meio-dia, né, meio-dia do Brasil, nós temos o Despertai. É uma palavra curta, mas é uma palavra maravilhosa que nos ajuda a crescer e aumentar mais ainda a nossa fé. O Despertai também nasceu no coração de Deus, depois veio no meu coração, né,
há mais de um ano atrás, né? Nós já vamos para o 2º ano que o Despertar existe, está fazendo 2 aninhos já, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, cada dia é uma pessoa diferente, trazendo uma meditação, no máximo é 10, 15 minutinhos, não vai tomar muito o seu tempo. Nós temos pessoas ali que traz palavra, tem eu, né? Tem a missionária Irlanda, tem a missionária Michele, tem a missionária... Ei, já estou profetizando, já ia dizer isso, ó, daqui uns dias, né, isso, em nome de Jesus. Nós temos a missionária Tati, lá de Portugal, que agora ela tá com um bebezinho, ela não tá fazendo por enquanto, que ela tá ali com a criança linda, maravilhosa que o Senhor presenteou ela. Tem a Lu Saraiva, né? A missionária Lu Saraiva, que também era de Portugal, mas voltou pro Brasil, tá ali em Fortaleza. Nós temos a Cristiane Bessa de São Paulo também, né, que também faz parte do Despertai. Temos também a Rafaela, que faz parte do Despertai. Então, nós temos aí mulheres de Deus. E a Sandra, não posso esquecer, a Sandra Santo, né, a nossa amada Sandra, a missionária Sandra, que também é uma missionária, né, ela leva a palavra do Senhor e Deus tem usado ela também tremendamente. Então, assim, Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Então siga a nossa página do Tabernáculo de Oração, o link está aí embaixo, né? E acompanhe as leituras também. Nós estamos aí no livro de Esther, a pastora Luzelita sempre vai estar fazendo, eu vou dar, quando terminarmos o livro de Esther, amanhã estamos entrando no capítulo 5, né? E só são 10 capítulos. Quando terminarmos o livro de Esther, nós vamos dar uma semana. Depois eu vou iniciar novamente. Nós vamos para o livro de Ruth. Ou talvez eu já vou terminar Esther e já entrar no livro de Ruth. Porque Ruth é bem pequenininho, só são 4 capítulos. A gente termina assim, ó, rapidinho. E aí Deus vai continuar nos abençoando, né? E nós vamos crescendo na graça do Senhor, no conhecimento do Senhor. No livro de Joel, capítulo 4, versículo 6, Joel, Deus falando ao povo, diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitos têm perecido por aí porque não têm conhecimento da palavra, não aprendem, né, da palavra. Então vem ler a palavra conosco. Nós estamos aqui lendo a palavra genuína, sem acrescentar nada, mas nós estamos vendo, meditando, aprendendo a palavra. E como João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. É conhecendo essa verdade que nós somos libertos, irmão. Nós somos fortalecidos. É orando, é jejuando, é estudando a palavra, é crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Ai, tô vendo que a missionária Silvana, lá do Japão, tá aí também presente. Um beijo, eu sei que lá já é tarde da noite, mas ela se faz presente junto conosco, né, participando dessa leitura do livro. Então nós temos gente na Espanha, gente, nós temos gente na Itália nos acompanhando, em Portugal nos acompanhando, no Brasil de leste a oeste. Nós temos irmãos aqui nos Estados Unidos também nos acompanhando, né? Um beijinho para vocês. Um beijinho. Eu vi também que a irmã Andréa daqui, né, de Campton, tá nos acompanhando também. Um beijo, irmã Andréa. Tenho orado por você, pela sua vida. Eu tenho orado de verdade, viu? Tenho me preocupado com você. Nós estamos em oração. Nós temos orado também por todas as vidas de vocês, cada um. Olha, um beijo, amo cada um de vocês. Eu não posso dizer o nome de todos porque é tanta gente, né? Gente, tem a missionária lá de Portugal, que é uma gracinha, que eu amo muito ela, que ela se faz presente também. Todos vocês, gente, muito obrigada pela participação de vocês, ó. Amo vocês. Que a gente venha crescer juntos, né? Nós possamos crescer juntos e aprendermos uns com os outros. E eu vou fazer depois, quando nós passarmos dessa etapa de Esther, eu quero fazer live com participações, com pessoas participando junto comigo. E eu conto com a presença de todos vocês. Eu quero que vocês aí, missionárias, mulheres de Deus, homens de Deus, pregadores da palavra, venham junto comigo, pra gente estar, né, trazendo palavras que edifica, palavras que nos faz crescer, palavra que liberta, a verdadeira palavra. Amém? Um beijo do coração, shalom,
Shalom, shalom, shalom. E até amanhã, no mesmo horário, que no caso é 8h30 da manhã daqui dos Estados Unidos, que é 9h30. Nós estamos 1 hora de diferença. Daqui a pouco nós vamos entrar no horário de verão e nós vamos ficar 2 horas de diferença do Brasil, né? Mas estamos aí, irmãos. Um beijo bem grande. Amo vocês. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos, cada um de vocês. Vocês são muito especial. Compartilhe também essa live. Eu tenho certeza que Deus falou com vocês e vai continuar falando mais ainda e vai falar com aqueles que precisam ouvir essa palavra. Amém? Vamos nos fortificar cada vez mais no Senhor para vencermos os dias maus. Nós vamos vencer. Você vai vencer. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Saibam disso. Você é vencedora. Você é vencedor. E nós somos vencedores. Pode vir todas as fúrias, mas elas vão todas caírem por terra. E o Senhor vai nos sustentar. O Senhor tem nos sustentado e tem nos livrado. Amém? Agora eu vou. Shalom. Tchau. A paz.